Você tem que começar a buscar isso. Quem já está buscando tem que começar a buscar mais, tem que buscar mais. E quem ainda não está buscando, precisa começar a buscar. Amém? Nós já terminamos a nossa primeira fase de ministrações. Serão pelo menos 4 fases, né? Terminamos a terça-feira passada uma fase, domingo nós começamos outra fase. Falamos sobre ter o Espírito Santo, não é verdade? Não é? Muitas pessoas creem equivocadamente que basta ser batizado para receber o Espírito Santo. Amém? Para começar, eu quero que você entenda 2 coisas. Primeiro, o batismo nas águas não é pré-requisito para você ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia mostra isso para nós, amém? Não é? Quando Pedro foi para Jope, se eu não me engano, né? Ele começou a falar antes do irmão ser batizado, o Espírito Santo veio sobre eles. E ele pensou, rapaz, já que esse povo, o Espírito Santo veio sobre eles, por que eles não podem ser batizados? Não é verdade? Em nome do Senhor, não é? Mas também o batismo nas águas não é garantia, não é o quê? Garantia que nós seremos batizados. Não é pré-requisito e também não é garantia. Tanto que o Senhor falou, quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Por que ele frisou que, além de nascer da água, tem que nascer do Espírito? Porque pode ser alguém que seja batizado nas águas, mas que não nasça do Espírito, não é? É importante também nós entendermos os princípios bíblicos que nos garantem a presença do Espírito em nós. Porque tem pessoas, não é, que não têm, mas pensam que têm. E tem pessoas que têm, mas muitas vezes acham que não têm. Qual é a grande evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Quem me ajuda aí? Qual é? O fruto do Espírito. O caráter de Cristo, é óbvio, não é? É a primeira evidência, porque o Espírito Santo está em nós, é o fruto do Espírito, não é? Porque a obra da carne é manifesta naqueles que são controlados pela sua natureza humana. E o fruto do Espírito se manifesta na vida daqueles que são controlados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro lá em Gálatas, não é verdade? Sim ou não? Agora, você acha que o Espírito Santo, ele vem sobre nós, só para ficar aqui quietinho, ou ele vem para controlar a nossa vida? Se você não der o lugar, qual é o lugar de Deus na nossa vida? O primeiro lugar, né? O lugar de senhorio, o lugar de controle, o lugar de domínio, o lugar de decisão, esse é o lugar do Senhor na nossa vida. Se a gente não libera esse lugar para Ele, Ele vem? Não. Ele está louco para vir, mas não vem. Então muitos têm certeza que tem, mas não tem. E outros que tem, acho que não tem, mas tem. Não é verdade? É por isso que na igreja está cheio de falso profeta. Concorda comigo? Porque, e você sabia que muito falso profeta, ele é falso profeta não porque ele quer ser falso, é porque ele acredita que é dominado pelo Espírito Santo, dizendo, não é? Sim ou não? E muitos que são dominados pelo Espírito Santo, sentem uma coisa estranha quando o falso profeta está pregando, e fala assim, isso só pode ser coisa do diabo, não é do Espírito Santo não, acho que eu estou com um problema. Não é verdade? E por isso que quem tem o Espírito Santo se cala, acha que está errado, não é? E quem não tem o Espírito Santo, fala e acha que está certo, não é? Aí fica pior do que aquela situação cego guiando cego. É cego guiando aqueles que vêm, mas não fazem nada, mesmo vendo o que vem. Você está me entendendo? Aí é complicado, não é? Então nós terminamos essa fase já sobre ter o Espírito Santo. Começamos semana passada, no domingo agora.
uma outra fase de ministrações. Nós falaremos sobre nos render e depender do Espírito, amém? Começamos já a mensagem introdutória dessa fase no domingo, beleza? E eu vou dar continuidade a essa mensagem aos domingos. E a partir dessa terça-feira, eu quero trazer uma mensagem assim, com foco um pouco diferente, mas é um foco complementar para a nossa vida com o Espírito Santo, amém? Aleluia! Então, basicamente, aos domingos, eu quero te direcionar através da palavra, pela inspiração que o Senhor tem me dado, a como você ter o Espírito Santo, a como você se render e depender do Espírito Santo, a como você estabelecer um relacionamento de intimidade com Ele, e depois a como você ser direcionado por Ele, pelo menos essas 4 coisas esse ano. E as terças-feiras agora, começando nessa terça-feira, que eu estava emendando as mensagens, domingo e terça, eu estava sempre dando continuidade a elas, na verdade. Então eu quero agora começar a falar sobre, nas terças-feiras eu quero reservar para a gente falar do propósito do Espírito Santo na nossa vida. Porque se a gente, entenda uma coisa, se você unir o como ao propósito, meu irmão, a sua vida nunca mais será a mesma. Você de fato vai viver uma vida no sobrenatural. Amém? Não é? Uma vida no sobrenatural, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Amém? Isso é muito importante, não é? Eu quero começar a falar com você sobre os propósitos. Embora, volte e meia, numa pregação a gente fale, mas eu quero, na terça-feira, ser específico. Quero te mostrar os propósitos do Senhor para a tua vida, entendeu? E quais são os benefícios desses propósitos e quais são os malefícios de você não aceitar viver este propósito. Porque entende, irmãos, olha só, numa vida com Deus, e o Senhor mostra isso para a gente claro na Bíblia, que quando você tem uma aliança com Ele, quem tem uma aliança com Ele? Levanta a mão, só para eu ter certeza. Amém, glória a Deus. Você só pode fazer 2 escolhas. Quais são? Bênção ou maldição, vida ou morte. Não tem meio termo, amém? Se ficar no meio termo, você vai ser vomitado da aliança, você crê nisso? Porque está escrito, ele falou, olha, se vocês não forem frio nem quente, logo eu os vomitarei. É óbvio que como o Senhor é longânimo, e se você ficar morno, Ele ainda vai te dar uma chance, Ele vai te dar e vai ser vomitado. Você já percebeu? Eu sei que às vezes é duro de ouvir essas coisas. Gente, mas é o que acontece. A gente não pode, maquiar a consequência de não cumprir os princípios. Já viu aquela pessoa que decide ficar morno na igreja? Quando a gente vê que a pessoa que tem 2 formas da pessoa mornar, Uma é boa, aquela que está fria, ela está ficando quente, então ela passa por essa fase de morno, mas ela está aumentando a temperatura, sim ou não? Mas o morno ruim é o morno que ele estava quente e está esfriando. E nós sabemos, pelo menos quem tem a prática de cuidar de almas, que uma pessoa quando começa a mornar, o que vai acontecer com ela? Ela vai aguentar ficar na igreja? Não, ela vai embora. Ela será vomitada. Você está me entendendo? É uma grande realidade. Então, não existe essa condição. Por um pouco de tempo até pode existir, mas logo, então é frio ou quente, é bênção ou maldição, é vida ou é morte. Tem meio termo. O meio termo existe no mundo. Fora da aliança, existe meio termo. Dentro da aliança, não existe.
um meio termo. Amém? Então, vamos começar a falar sobre os objetivos, né, de o Espírito Santo vir morar em nós. Amém? Eu quero começar hoje a falar com você sobre um dos objetivos, e um dos objetivos que o Senhor quer gerar na sua vida é que Ele quer te dar uma vida frutífera. Fala assim, vida frutífera. Vida frutífera. Amém. Mas talvez não seja o fruto que você está pensando, não é? Vida frutífera. São frutos não para você, são frutos para o Senhor, amém? Porque olha só, tem uma parábola que fala da igreja, que um homem, dono de uma vinha, se eu não me engano é assim, plantou uma figueira no meio da plantação de vinha, não é verdade? Acho que é isso mais ou menos, né? Se eu errar o nome da plantação, o nome da árvore, alguém me ajuda aí. E esse homem, ele foi lá no primeiro ano e não tinha fruta, ele foi lá no segundo ano, não tinha fruta, foi no terceiro ano, não tinha fruta, ele chamou o cara que cuidava da plantação e mandou cortar fora, não é verdade? Sim ou não? Né? Você acha que o senhor está falando de árvore ou está falando de gente? Está falando de gente, não é? Ainda quando eu falar das consequências ruins de a gente não cumprir o propósito, a gente vai falar desses aí, mas só para você ter uma ideia. Mas por que o dono da plantação plantou uma árvore frutífera? Porque ele queria fruto para ele. Ele queria fruto para ele. Eu vejo as pessoas pegando sobre o fruto e tem pessoas que falam assim, ó, a sua vida vai dar um fruto de prosperidade, você vai ser próspero. Mas isso é para Deus ou é para você? Você vai ser feliz. Não, o Senhor quer te dar uma vida frutífera. Você vai ser feliz, não é verdade? Mas a felicidade a felicidade está mais, a nossa felicidade muitas vezes está mais ligada ao que nós queremos do que aquilo que Deus quer. Então é algo para nós. Você já viu uma árvore que dá fruta para si mesmo? Não é porque você vai ser, não é porque você vai ter uma família abençoada. Mas pastor, Deus não quer essas coisas? Sim, Ele quer. Mas é o que o dono da árvore dá para a árvore, quando a árvore dá para ele aquilo que ele quer. Se não dá fruto, ele manda arrancar. Se dá fruto, ele manda adubar, mas ele manda podar, sabe? E esse cuidado do Senhor para conosco, que geralmente é o que nós entendemos como o fruto. Não, o fruto é para quem? É para o Senhor, amém? O Senhor, então, Ele nos plantou, ou melhor, nos enxertou. Nós éramos a videira brava, é isso, né? Nos enxertou na videira verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira, a verdadeira. Vocês são os ramos enxertados. O ramo que não dá fruto, o pai, o dono da plantação, vem e corta fora, para que eles sequem e sejam jogados no fogo. Entendeu? Tem gente que romantiza e fala assim, pastor, mas isso não é um inferno, né? Porque eu não tenho que dar fruto para ser salvo, né, pastor? Eu não sou salvo pelas obras. Não, nós somos salvos para as boas obras, não pelas, nós somos salvos pelo Senhor, não é? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, ser salvo é de graça, continuar salvo. Não é todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus, não é? É por isso que nós não concordamos com algumas linhas teológicas, como o calvinismo, que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é dada, mas a salvação é perdida. A graça é recebida, mas a graça também é perdida. O apóstolo Paulo fala assim, a graça em mim não foi em vão. Por que está dizendo isso? Por que ele está salientando que a graça dele que ele recebeu não ficou em vão? Não foi desperdiçada? Porque com certeza ele via pessoas
que a graça que recebiam se tornava vã na vida deles e eram desperdiçadas, não é? Então, eu quero começar a falar hoje com vocês na terça-feira um dos grandes propósitos do Senhor para a nossa vida é que temos uma vida frutífera, amém? Mateus 5, do 14 ao 16, vai ser o texto base para essa mensagem de hoje. Vamos ler na NTLH, diz assim, hoje voltou a funcionar, né? Descobriu o que foi que aconteceu? Descobriu, Brian? Tem um mistério, irmãos, aí, a gente vai ter que chamar um eletricista santo para descobrir por que uma hora funciona, então não funciona esse negócio aí. Glória a Deus. Vamos ler. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Amém? Então, irmãos, como eu já falei para vocês, um dos propósitos do Espírito Santo é conduzir cada um de nós a ter uma vida frutífera. Amém? Lá em João 15:8 diz assim, ó: e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Fala assim, muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Então, primeira coisa que você precisa entender e se posicionar na sua vida, porque uma das coisas que eu acredito, pelo qual as pessoas não têm uma vida frutífera, é porque elas não estão numa posição de não aceitar uma vida infrutífera. E não aceitar uma vida infrutífera é ruim por um monte de coisa, mas principalmente porque quando eu aceito uma vida infrutífera, eu estou dizendo não para a vida frutífera que o Senhor veio gerar em mim. E isso é terrível. Como que a gente vê que a gente aceita uma vida infrutífera? Quando nós justificamos a nossa falta de fruto, quando nós encontramos boas e excelentes desculpas para a nossa falta de fruto. Irmãos, tem desculpas, eu já falei isso aqui mais de uma vez, tem desculpas que as pessoas dão que é tão boa, que a gente não consegue nem rebater, porque a pessoa pode dizer que a gente é intransigente, que a gente não entende as coisas, que a gente não, né? Você está me entendendo? Mas independente da desculpa que você tem, ou da razão que você tem, se é justa, se é injusta, se é incoerente, se é muito coerente, se é questionável ou se é inquestionável, não importa, não é? Sempre que você arruma uma desculpa, um motivo, uma razão, um porquê de você não ter uma vida frutífera, você está aceitando uma vida infrutífera. E você está rejeitando a vida frutífera que o Senhor quer dar para você. É uma questão de posicionamento, não é? Como lemos aqui, a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem frutos e assim mostram que são meus discípulos. Ou seja, se nós não produzimos frutos, e tem vários frutos que a gente tem que produzir, a natureza gloriosa do Pai não se revela. E aí, como lemos o texto aqui, o primeiro texto que lemos, ou seja, a luz de Deus
não brilha através da nossa vida. Você está me entendendo? E ainda não mostramos que somos discípulos do Senhor. Porque, irmãos, olha aqui para mim. Não é? Não fique aborrecido que eu vou falar para você, não. Mas crente, até o diabo é. E o diabo é mais crente que muito crente. Porque além de crer, ele treme de medo. E muito irmão cara de pau não tem medo do Senhor. Eu vejo a conduta de muitas pessoas. Você não tem medo do Senhor, não, mas você é corajoso, meu irmão. Entendeu? Às vezes pessoas vêm, pastor, pequei, fui eu. O que você tem para me dizer? Corajoso. Corajoso, meu irmão. Entendeu? Tem coragem. Não é? E pior que eles têm medo de quem não precisava ter medo. E não tem medo de quem tinha que ter medo. Tem medo do diabo, tem medo de demônio. Não é? Diabo e demônio a gente resolve de uma maneira relativamente fácil. Mas um problema que você arruma com o Senhor, zombando dele. Entendeu? Vai te levar a ter colheita, meu irmão. Que Ele que vai te dar. É você que planta. Mas o poder de multiplicação está nele. E Ele te devolve em boa medida, sacudida. Como é que é? É calcada, sacudida e transbordante. Não é verdade? Você arruma um problema com o Senhor. Né? De quem é a vingança? Eu me vingarei. Meu irmão. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é um fogo consumidor. Você está me entendendo? Pastor, mas ele não é amor? Sim, mas tudo que ele faz por amor. Ele faz para te corrigir. Não é? Não é fácil não, meu irmão. Deus ama assim tudo, porque Deus não tem como fazer nada que não vem carregado de amor, porque Ele não tem amor, Ele é amor, é a essência dele. Tudo que Ele faz, mesmo que Ele senta chulapa na gente, é para o nosso bem, não é? Mas a questão da igreja é nós decidimos ser discípulos do Senhor, amém? Seguidores dEle, auxiliares dEle na obra que Ele tem que fazer. E o Senhor, que está não conosco hoje, mas acima de tudo em nós, e que continua a obra de Jesus, é o Espírito Santo. Não é que Deus está vendo lá do céu, Ele está aí, se é que Ele está aí. Não é? Então, olha o que o apóstolo Paulo fala com relação a isso, né? Gente, como é que a gente vai pegar uma parte do corpo de Cristo e vai unir com o corpo de uma prostituta? Olha a consequência de você macular o corpo dele. Você não tem medo, não? Né? Parafraseando o que está querendo dizer ali, você é doido, né? Então, a Bíblia diz que quando nós produzimos muitos frutos, a natureza gloriosa do Pai, a glória do Pai, a luz de Deus, a Shekinah do Senhor, se manifesta através da nossa vida e nós mostramos que somos discípulos de Jesus. Amém? E para entender essa dinâmica entre entre a frutificação dos frutos que o Senhor quer que a gente dê para Ele, e entre a presença do Espírito Santo manifesto, na nossa vida, nós temos que entender a dinâmica dessa simbologia aqui que Jesus usou aqui em Mateus 5, 14, 16, quando Ele fala para nós, igreja, nós, corpo de Cristo, nós, discípulos de Jesus, que nós somos a luz para o mundo. E Ele fala, não se pode acender, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
Primeira coisa aqui, irmãos, Deus nos fez para chamar a atenção, amém? Deus nos fez para chamar a atenção. Ele disse que quando ele fosse levantado na cruz, o Filho do Homem atrairia todos para si. E o Senhor, Ele quer que a nossa vida chame a atenção. Muitas pessoas têm um problema em se posicionar no propósito que Deus tem para ela, porque ela confunde o que Jesus falou sobre caridade com o que Ele falou sobre missão. Sobre missão, Ele disse que as nossas boas obras devem ser vistas por todos. Nós temos que colocar na vitrine mesmo. Boa obra tem que ser colocada na vitrine. Mas a caridade, o que uma mão faz, a outra não deve ficar sabendo, não é? E hoje, geralmente, a gente esconde as boas obras e ostenta a caridade, né? Então, nós temos que fazer a caridade, sim, mas ninguém precisa ficar sabendo, não é? Mas esconde as boas obras. Eu vendo uma entrevista uma vez, se eu não me engano, foi com o Magno Malta, entendeu? E ele falando, e quando ele estava falando, se eu não me engano é ele, pode ser que não seja ele, tá bom? Se eu não me engano é ele. E quando ele estava falando, eu me lembro que eu comecei a ficar feliz com o que ele estava falando. Eu falei, rapaz, esse cara está balando mesmo, irmão. Está dando na cara desse cara aí que não gosta de igreja. Ele começou a falar os dados estatísticos da igreja. Que igreja ajuda tantas pessoas assim. E tudo isso é verdade. Ele falou assim, ninguém recupera tanta pessoa que é dependente química quanto a igreja, sem nenhum centavo do governo. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque a igreja dá isso para os outros, ninguém faz isso para os outros, ninguém faz isso para os outros, ninguém faz isso para os outros. Resumindo, ele começou a falar de caridade. Entendeu? Mas não ostentou as boas obras. Não é? Então, quando é caridade, ninguém precisa ficar sabendo. Mas quando é boas obras, nós temos sim que mostrar. O Senhor está dizendo aqui, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, é para ver, filho. É para ver. Vocês são como uma cidade construída sobre o monte. É para ver. É para ver. Não dá para esconder. Entendeu? Não é? Então, esse negócio, essa consciência que muitos de nós têm, não, eu quero servir o Senhor, mas eu não quero fama, mas eu não quero isso. Filho, está errado. Claro que você não deve querer fama. Não, mas não querer fama e não querer ser visto são coisas completamente diferentes. Não querer fama e não querer aparecer são coisas completamente diferentes. Não querer fama e não querer posições são coisas completamente diferentes. Não querer fama e não querer encargos, não querer títulos, são coisas completamente diferentes. Você está me entendendo? Então nós temos que aparecer. As pessoas desavisadas, desapercebidas, como aconteceu na Bíblia várias vezes, elas não vão dar fama para a gente? Vão ou não vão? Sim, o pessoal lá não ajoelhou nos pés de Pedro lá, o pessoal lá daquela ilha lá de Malta, se não me engano, não pensaram que Paulo era um deus depois que ele não morreu com a picada da serpente? É ou não é verdade? Sim ou não? Mas o que ele fez? Opa, não, essa glória vem de Deus. Quando ele estava lá um tempo lá, ele falou assim, ei, por que vocês não é admirado para a gente? Porque a gente fez esse cara aqui que era coxo andar. Nós fizemos isso pelo poder do nome do Senhor Jesus. Por que estão olhando admirado para a gente? Não é verdade? Então, sabe, essa admiração dos homens com relação a eles, fez eles dar atenção porque ele estava falando, não é? Mas vamos ter essa dinâmica aqui então, né?
O Senhor então usa a figura de uma lamparina para trazer esse entendimento para a gente. Por isso vamos avaliar, né, a lamparina da época. Eu fui até na internet buscar uma foto da lamparina 2.000 anos atrás. Entendeu? Essa lamparina, ela era composta, né, por 3 elementos, né? O vaso de barro, era um vasinho de barro, né, tipo aquelas lâmpadas da Aladim, sabe? Ela tinha um negócio assim para pegar assim, um bojinho e um biquinho, né? Tinha também as lamparinas de bronze, mas não era a lamparina que a galera usava, que Jesus usava, né? Entendeu? Já era mais caro, né? Já eram os ricos que usavam as lamparinas, não é? Essa lamparina, a lamparina de barro, esse vaso de barro é quem? Somos nós somos o barro, não é? Para que fique claro que a glória, ela vem do Senhor. E você sabe, né, que a lamparina de bronze era mais chique, mas a lamparina de barro era muito melhor. Por quê? Porque o barro não esquenta, o barro não é um bom condutor térmico, como o metal é. Então o barro, a lâmpada de barro podia ficar acesa a noite inteira, que quando se pegava lá naquela partezinha do fundo, com a mão, lá não estava quente. Agora, o de bronze não, quanto mais tempo aquela luzinha, o foguinho no bico ficava aceso, aquele negócio ia aquecendo, aí já viu, né? Mas isso não tem nada a ver com o assunto, só tinha curiosidade, o barro é melhor, amém? Só mostrar que o bronze é mais bonito, mas funcionalmente o barro é melhor. O barro somos nós. O que mais que tinha na lamparina? Tinha o azeite, que é o óleo de oliva que eles usavam, não é? Israel não era adepto ao óleo de baleia. O óleo de baleia veio muito depois disso, né? Naquela época é o óleo da azeitona, o azeite, um pavio, né, de pano, algum cordão, alguma coisa, e o fogo que eles ligavam lá para, né, o pavio quase não consome, né, era mais ou menos que nem a sarça lá, consumia muito pouco, porque o que queimava, na verdade, era o óleo, né, entendeu? Então, quem é o vaso de barro? O vaso de barro é a gente, nós somos o vaso de barro, né? O Senhor é o oleiro e nós somos o vaso de barro. Mais de uma vez na Bíblia, o Senhor se refere a nós como vaso de barro. E o resto, o óleo, o pavio e o fogo, são simbologias do Espírito Santo, não é? O óleo é a presença do Espírito Santo, o pavio é aquilo que ajuda a pegar o fogo, que também representa a manifestação do Espírito Santo, não é? E o Senhor está dizendo para a gente que ninguém colocaria óleo, que ninguém colocaria pavio, que ninguém colocaria fogo naquela lamparina, a fim dela pegar fogo para si mesmo. Não é assim, deixa queimar. Como assim deixa queimar? O propósito então é queimar? Porque, sinceramente, irmãos, olha aqui para mim. Tem gente que o propósito dele é só queimar. Só queimar. Eu só quero queimar. Você não vê aquele fogo virar boas obras. Você não vê aquele fogo virar o fruto do Espírito. Você não vê aquele fogo virar discípulo feito para Jesus. Não é verdade? Você não vê aquele fogo gerar mais santidade nele depois. Né? Santidade é separação do pecado com a finalidade de dedicação a Deus. Não existe santidade só dedicação, não existe santidade só separação. Santidade é uma coisa, a gente não pode como é que se diz? Esqueci o termo agora, quando a gente arranca um pedaço, estripar a santidade. Não é verdade? Tem que é Jack estripador da santidade. Ele pega a santidade, corta ela no meio e pega só um pedaço. Não é? Não podemos decepar, cortar, não, eu quero só a parte de não fazer nada que é errado e viver feliz para sempre. Você está me entendendo? Não, tem que ser os dois. Santidade é uma coisa só, que se demonstra numa vida que se separou do mundo,
que não é mais amigo do mundo, para ser amigo de Deus, dedicado ao Senhor. Amém? Então ninguém acendia a lamparina só porque gostava do fogo. Acendia ela para colocar ela em um lugar específico, não debaixo da mesa, não dentro de um cesto, para que aquilo pudesse iluminar o ambiente para as pessoas. É ou não é verdade? Aquele é o propósito. Entendeu? Da mesma forma, se não tomarmos a posição espiritual para cumprirmos o nosso propósito, não seremos cheios do óleo. Não vai ter pavio na gente. E a chama não será transmitida até nós. Porque o fato de acender a lamparina, não é só acender a lamparina. Não, é todo um procedimento. Coloca o pavio, coloca o óleo, encharca o pavio, né? Transfere o fogo de algum lugar para ali. Não é verdade? Ele tinha um fogo lá, que era uma chama a chama principal, que nesse caso é a plenitude de Deus, que tocava nas lamparinas e transmitia a chama para aquela lamparina. Ele ia acendendo a luz, ia compartilhando aquela luz. Não é? Então, se nós não cumprirmos o nosso propósito, não teremos o Espírito Santo em nós, simbolizado pelo óleo, e não teremos ele agindo através de nós, simbolizado pelo pavio e pelo fogo. Então tem um símbolo daquilo que está dentro da lamparina, que é o óleo, é o Senhor em nós, é a unção. Sim ou não? Rapaz, a lamparina está cheia, dá para ver que chega, está escorrendo o óleo. O irmão está no óleo, está escorrendo o óleo, não é? E o fogo é o que fazia, então o óleo fazia diferença para a lamparina, não é? Uma lamparina sempre cheia de óleo, então dificilmente o barro ia ressecar, dificilmente o barro ia rachar, então uma lamparina que ia durar muito tempo, concorda comigo? Que deixasse fora ali, né? Vai rachar com o tempo, aquela coisa toda, né? Então, o óleo representa o Espírito em nós, e o fogo representa aquilo, o benefício que os outros têm, por nós estarmos cheios do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo. E o Senhor, entenda, Ele quer se manifestar através da sua vida, Ele quer que você tenha sensibilidade para ouvi-lo e corresponder ao que Ele quer que você faça, entendeu? Porque quando você tem a atitude natural que Ele quer que você faça, Ele, através dessa atitude natural, libera algo sobrenatural a partir da sua vida. É, na verdade, assim que acontecem os milagres, não é? Ele pede para você fazer algo natural, você não tem que entender o porquê, você não tem que saber o porquê. Se souber entender é bônus, mas se não souber e não entender, não é pré-requisito, não é? Faz o que o Espírito Santo está dizendo, e quando você fizer, o sobrenatural vai acontecer. Olha que Pedro fez para o cara lá. Ele deu uma olhada, disse que não tinha dinheiro, olhou para o cara, tem dinheiro não, filho, estou duro, entendeu? Não tem nem para oferta do templo hoje pedir, né? Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Onde é que está o sobrenatural nisso? Tem sobrenatural nisso, mas houve o fluir de um fogo, houve o fluir de uma virtude, que fluiu através de coisas simples, uma palavra, um olhar, entendeu? Uma declaração de pobreza, não tem nem prata nem ouro. Diferença entre tu que eu ando e tu não, mas estão os dois quebrados. Talvez tu tenha até mais do que eu. Teve um dia que eu passei por um cara pedindo dinheiro, olhei na cambuquinha dele, não falei, mas pensei, está mais que eu. Tem mais grana que eu tenho hoje. Quase que eu aceitei o dado dele, abri minha carteira e vamos dividir.
Vamos somar tudo e vamos dividir. Eu ia sair com mais do que eu entrei, não é? Mas tudo bem, né? Isso é outra história. E ele deu uma ordem, levanta e anda. Através da postura de Pedro, o Senhor liberou algo sobrenatural que eu não sei se Pedro sentiu, eu não sei se ele sentiu, mas no máximo foi Pedro e foi o homem ali. Os outros simplesmente ficaram admirados de ver o cara andando depois. Não houve um estrondo, não houve um vento impetuoso, uma luz mais forte que o meio-dia não brilhou. Sabe, essas manifestações assim não são padrão. Mas ele andou. O fogo. Você está entendendo? Então, assim como esse processo de colocar a óleo na lamparina, de colocar o pavio na lamparina, de transferir o fogo para ela, não é feito se ela não for usada, não é? Para iluminar o ambiente. Assim também, gente, se nós não tomarmos a posição de cumprir o propósito da nossa vida, isso não vai acontecer com a gente. Gente, o Espírito Santo não vem na gente para a gente ser feliz, só para a gente ser satisfeito, não. Você está entendendo? Não é assim que funciona. Existe um propósito. E nós não podemos romantizar isso, porque se você romantizar isso, você que vai ter que procurar um pastor para você que vai sempre te animar. Você vai falar assim, ó, que você vai sentir, entenda, você vai sentir. Muitas vezes você vai chegar assim, cara, eu leio as coisas na Bíblia, que uma hora você vai entrar em crise, tenho certeza, e mais de uma vez. As crises vão ser cíclicas na sua vida. Você vai estar lendo Bíblia, isso se você lê Bíblia, né? Porque se você só vai no culto e escuta pregação de autoajuda, você vai ser de lá feliz. Mas se você lê Bíblia, se você lê, um dia você vai entrar em crise. E você vai, capaz, eu acho que eu não tenho Espírito Santo. Aí, você vai chegar na crise do seu pastor, você vai ter um pastor que, o seu consolador não é o Espírito de Deus, o seu consolador é o seu pastor. Pastor, eu acho que eu não tenho Espírito Santo. Ele vai dizer, irmão, que isso, irmão? Claro que tu tem, irmão. Tu não crê no Senhor Jesus? Crê. Tu não é batizado? Crê. Não tem. Pastor, mas eu estou sentindo isso, mas tem. Crê que tem, acabou. Não, pastor, mas eu me irrito fácil, eu sou dominado pela imoralidade, não tenho fruto do Espírito, sabe? Deus não me usa para fazer nada, tenho medo de demônio, nunca expulsei um demônio. Não, mas fica tranquilo, tem. Mas me prova. Não, só crê que tem, acabou. Você vai ter que se contentar com isso. Entendeu? Esse cara, você sabe que não sou eu. Tá bom? Então, não dá, né? Meu irmão, a Bíblia diz que Ele dá para cada um uma prova, para o bem comum de todos. Então, a cada um que ele entra, ele dá uma prova que ele está ali. É Ele que se une ao teu espírito, e Ele que te dá coragem de declarar, Pai, meu Pai. Essa convicção que não tem explicação, que te prove ao contrário. Porque você não precisa de uma explicação que te prove que Ele está aí, porque é uma convicção dEle, é Ele que gera isso. E por que falta isso? Porque, meu irmão, tem pessoa que romantizou a vida espiritual, entendeu? E acha que Ele morreu na cruz, mandou o Espírito Santo, só para você ficar feliz. Só para preencher um vazio existencial. Não tem um vazio existencial aí, que é verdade? Mas Ele veio só para preencher. Não, aí é mentira. Está certo que Ele preenche. Mas não é só para preencher. Existe um propósito, não é verdade? Sermos frutíferos é um dos grandes propósitos de Deus em nossa vida. As imagens que o Senhor usa para mostrar que vida que Ele quer dar para a gente, geralmente são ligadas à produção. Não é verdade? Não é? Então,
O apóstolo Paulo, por exemplo, fala que a gente é a lavoura do Senhor, não é verdade? Né? A lavoura. O que a lavoura faz? Produz. Ele diz que nós somos a noiva de Cristo. O que a noiva faz depois que casa? Gera filho, não é verdade? Eu lembro quando eu casei com a Leia. Casei com a Leia em novembro. Em março ela estava grávida. Vocês vão perguntar para mim, pastor, mas já está grávida? Eu, claro, moço, olha que eu fico jejuando e orando o dia inteiro em casa. Você é doido? Você acha que eu casei com a minha esposa, cheguei naquele dia assim, depois do casamento, meu amor, vamos fazer uma oração forte agora aqui. Acordei no dia de manhã, quem sabe a gente faz um jejum hoje. Aí chegou na próxima noite, vamos fazer uma vigília. Tem que frutificar, não é verdade? Por que Deus criou a gente? Ele criou a gente para a gente gerar filhos dedicados para Ele, não é verdade? Está lá em Malaquias, um dos grandes propósitos da nossa vida. Não é verdade que Deus criou só um ser com corpo e espírito? E o que é dele? Que gerem filhos dedicados a Deus. Não é verdade? Não é? Então, casou, legalizou a produção, meu irmão. Agora tem alvará para produzir. Você já encerrou a produção, já. Jesus. Salmo 1:3. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. As suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Olha só. Olha aqui, meu irmão. Olha a consequência. Olha a consequência. Olha o processo. Eu aceito, assumo a posição de dar fruto. Eu não posso aceitar. Olha aqui para mim. Eu não posso aceitar não ter uma vida frutífera. E outra coisa, eu não posso aceitar gerar um fruto que contraria o fruto que o meu Senhor me plantou para gerar. Concorda comigo? Que fruto você vai gerar, filho? Isso é inevitável. Entendeu? A questão é quais os frutos você vai gerar. Ou você vai gerar o fruto do Espírito, ou você vai gerar o fruto da carne, sim ou não? Que são as obras da carne, é um fruto também, não é verdade? Não é? Tem como você não ser paciente e também não ser impaciente? Não. Tem como você não ser alegre, mas também não ser triste? Não. Ou você vai ter um, você vai ter outro, por exemplo. Então, primeira postura, eu tenho que ser frutífero. É óbvio que eu tenho que ser frutífero naquilo que o Senhor quer que eu frutifique. Eu não posso não aceitar não frutificar. Irmãos, e olha aqui para mim. Entendo o que eu vou dizer para você. Uma das coisas que mais atrapalha o avanço das pessoas no caminho que o Senhor tem para elas, a carreira que o Senhor tem para elas, é porque elas aceitam por muito tempo viver uma vida infrutífera. Elas simplesmente aceitam. Você está entendendo? Aceitam. E tem gente que gera para estar, meu irmão, sei lá onde que Jesus quer que você esteja, mas você ainda está aí. Não nessa cadeira, viu? Nessa condição espiritual que você está vivendo. Aí, quando nós tomamos a posição de dar fruto, que é estar ligado com o Senhor, e a gente tem buscado isso, não é verdade? Plantado na beira do ribeiro, não é? Mas entendendo o porquê. Por que alguém vai te plantar na beira do ribeiro, filho? Uma terra boa, uma terra com bastante matéria orgânica, uma terra com bastante exposição de água. Por que alguém, só para você ser uma árvorezona bonitona, chique do último? Não, por causa do fruto. Você está me entendendo? Meu irmão, olha aqui para mim. Deus não quer sombra. Deus quer fruto. Deus não quer sombra. O Senhor quer fruto. Sombra e água fresca, quem quer são os homens. O Senhor não precisa de sombra. Você está entendendo? Quando você então se posiciona e decide dar fruto,
se você dá fruto no tempo certo, o que vai acontecer é que as suas folhas não vão murchar. O que significa que suas folhas não vão murchar? Você não vai sofrer, se você decidir ter uma vida frutífera, você não vai se abater com os problemas que fazem as pessoas não frutificar. Desânimo, tristeza, sentimento de injustiça. Eu não sei exatamente o que te desanima. O que te impede? Preguiça, desculpa do Satanás, pecado. Por quê? Porque as folhas é o que capta a energia do sol. As folhas está falando aqui do seu espírito, da sua alma, que recebe o poder que vem de Deus e que gera dentro de você algo que te dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí, meu irmão, de brinde, fala assim, de brinde, tudo que você fizer vai dar certo, porque você já deu para o Senhor o que Ele quis, você já entregou a sua primícia para Ele, Ele cuida de você, Ele cuida de você sempre, porque Ele te ama. Mas quem dá fruto, Ele cuida de uma forma diferente. Porque existe a consequência do dar fruto e de não dar fruto. Mas pastor, então Deus faz acepção de pessoas? Não, é você que faz. Porque Ele te mostra o caminho. Ó filho, se você der fruto, vai acontecer isso. Se você não der fruto, vai acontecer aquilo. Quem que escolhe isso? Você. Ele falou para Adão, Adão, tem a árvore aqui do conhecimento do bem e do mal, não come dela, você vai morrer. Mas tem a árvore da vida, essa aqui está liberada. Você é eterno. Entendeu? E isso continua diante da gente. Diante da gente, todo dia tem bênção e maldição. Todo dia você pode escolher a vida ou a morte. Como você pode escolher uma vida frutífera ou uma vida infrutífera. O mundo vai te dar razão para você ser infrutífero. A sua alma, o seu coração, que é enganoso, mais enganoso que o diabo, vai te dar motivo para você ser infrutífero. O Senhor nos dá os motivos para sermos frutíferos. Você está entendendo? E nós temos, só vou falar rapidinho, vou começar a falar disso aqui especificamente mais na terça-feira que vem. Nós temos que gerar pelo menos 3 tipos de frutos. Primeiro, é óbvio, é o fruto do Espírito. Sim ou não? Nós temos que gerar o fruto do Espírito. Porque sem o Espírito Santo em nós, gente, sem o fruto dele na gente, sem ele, nós nada podemos fazer. Quem está unido com ele, e ele é o Espírito em nós hoje, vai produzir muito bom fruto, vai, expressar a natureza gloriosa de Deus e vai mostrar que é discípulo de Jesus. A Bíblia diz também que nós temos que frutificar em todo tipo de boas obras. Não é verdade? As boas obras são frutos esperados pelo Senhor. E discípulos do Senhor, para o Senhor, são outro fruto que Ele quer da gente, sim ou não? Não é? Então, o fruto do Espírito, o compromisso com as boas obras e as almas. O problema é que a gente quer começar pelas almas, aí não faz as boas obras direito, não tem nada do fruto do Espírito, é que nem querer achar pelo em ovo. Gente, tem gente que para eles, ganhar uma alma para Jesus é um calvário. Pai, se o Senhor faça de mim este cálice, porque está indo na condição natural. Não tem fruto do Espírito. Não faz as boas obras por amor ao Senhor. Não frutifica em vidas também.
Não gera uma alminha por ano. Uma alminha por ano. Uma alminha por ano. Não é? Irmão, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todo dia ao grupo aqueles que iam sendo salvos. Não é verdade? Sim ou não? A gente está tão ruim, mas não um pouco ruim não, meu irmão. A gente está na desgraça mesmo, meu irmão. Que se a gente gaste uma por ano, já ia ser bom. Imagina. Cada grupo de célula, um por ano. Rapaz, já estava bom. A gente está tão ruim, que até o ruim já está virando bom. Né? Porque nós não estamos frutificando. Irmãos, quantos problemas de chateação, tristeza, às vezes fofoca, intriga, a gente tem na igreja ainda, gente. Está faltando o fruto do Espírito. Quanta gente tem na igreja e quanto tem trabalhando. Está faltando gente envolvida nas boas obras, não estão frutificando em boas obras. Então nós precisamos tomar uma posição de frutificar. Porque assim, nós que somos o vaso de barro, porque a lamparina nada mais é do que um vaso de barro, pequenininho. Nós seremos cheios do Espírito. Será colocado um pavio em nós. E o Senhor vai compartilhar o fogo dele com a gente. Mas isso é para chamar a atenção dos outros. Isso é para atrair as pessoas até você, para que você as atraia até Jesus. O fruto do Espírito é para chamar a atenção dos outros. As boas obras é para chamar a atenção dos outros. As manifestações sobrenaturais é para chamar a atenção dos outros, para que você mostre para elas o Senhor e leve elas a ter uma vida com o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Diga para Ele se você decide ter uma vida frutífera. Toma uma posição diante do Senhor. Não aceite mais as desculpas, os motivos, as razões, os pretextos, os contextos. Não. Porque aquele que está em você é maior do que tudo isso. É maior do que todas essas coisas. Quem me impedirá o agir dele? Quem poderá te resistir se ele está em você? E já liberou uma palavra de vitória. Mas são frutos para ele, dedicados a ele. Oh, aleluia. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Ribas, nébias, colmenebaqui, ribacou, querebaxi. Aleluia. Oh, aleluia. Ore a Ele. Ele estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. Ele quer morar em você. O Espírito Santo quer morar em você. Aleluia. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir. Oh, Espírito, Espírito. Precisamos do Senhor. Ajude-nos. E ficar feliz. Oh. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Senhor nosso Deus, Espírito Santo, obrigado pela Tua presença aqui, Senhor, neste lugar, porque onde 2 ou 3 se reúnem, ali o Senhor está presente. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, Senhor, porque temos nos rendido ao Senhor, temos reconhecido o Teu senhorio, e temos procurado viver como servos do Senhor. Não somos voluntários na Tua obra, Senhor. Nós somos escravos do Senhor. O Senhor nos libertou e nos fez homens livres. Mas assim como o apóstolo Paulo decidiu ser escravo do Senhor, nós também usamos a liberdade que o Senhor nos deu para sermos escravos do Senhor. Obrigado pela Tua presença em nós, Espírito Santo. Nós precisamos corresponder à Tua vontade, Senhor. Nós precisamos deixar o primeiro lugar ao Senhor, para que o Senhor tome o trono, o controle, o governo da nossa vida, a direção das nossas vidas, e nos guie, Senhor, porque todos aqueles que são guiados pelo Senhor são filhos de Deus. Nos guie, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Na próxima terça nós falaremos sobre o fruto do Espírito. Na outra
sobre frutificar nas boas obras, e ainda na outra, sobre fazer discípulos para o Senhor. Amém? Deus te abençoe, não sai sem nos dar um abraço.